Programa Desenrola começa segunda-feira com previsão de beneficiar 70 milhões de pessoas que estão com o nome negativado. Presidente Lula volta a defender ministra da Saúde ao afirmar que Nízia Trindade faz parte dos que não são trocáveis. Sul do país conserta prejuízos e meteorologia prevê mais 2 ciclones ainda este mês. Supermercados são maiores responsáveis pela queda de 1% no varejo do país em maio. Mais de 40 milhões de brasileiros moram em imóveis sem escritura. ChatGPT é alvo de investigação nos Estados Unidos por possíveis danos ao consumidor. Parlamentares de Kosovo trocam todos os argumentos por empurrões e tentativas de agressão. E 2 praias brasileiras aparecem em ranking internacional das mais bonitas do mundo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O programa Desenrola vai começar segunda-feira com a previsão de beneficiar 70 milhões de pessoas que estão com o nome negativado na economia. O programa Desenrola tem o objetivo de reintroduzir as pessoas que hoje estão com o nome negativado na economia do país. Na primeira fase, que começa nesta segunda-feira, podem ser atendidos aqueles que tenham renda mensal de até R$20 mil com débitos bancários contraídos entre 2019 e 31 de dezembro de 2022. As condições para o pagamento são diferenciadas a depender do valor da dívida e do banco. Cada cidadão deverá fazer o acordo de negociação diretamente com a instituição financeira. Além disso, quem tiver débitos de até R$100 e aderir ao programa Desenrola terá negativação suspensa, o que não significa que o valor será perdoado. O cidadão precisa negociar e pagar conforme o acordo, senão será negativado novamente. O programa Desenrola tem potencial de beneficiar até 70 milhões de pessoas que estão com o nome negativado nas 3 fases do programa. O prazo de adesão para a primeira fase começa na segunda-feira e vai até o final do ano. Uma próxima etapa começará no mês de setembro, para atender as pessoas que recebem até 2 salários mínimos ou fazem parte do cadastro único e que tenham dívidas de até R$5 mil. Pela manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente Lula para discutir o cronograma do programa Desenrola. O público que está negativado até R$100, e aí um pressuposto do programa é que o credor que aderir ao Desenrola vai ter que perdoar essa dívida e desnegativar aquele CPF. E o segundo é a liberação de crédito para os bancos renegociarem dívidas bancárias. Essa é a primeira etapa do programa. A segunda etapa, que começa também na segunda, sobe para a plataforma, sobem os créditos negativados para que seja operado o leilão de desconto, porque obviamente que nós só vamos garantir a dívida quanto maior for o desconto dado pelo credor, para que o devedor, na sequência, consiga fazer a sua programação de parcelamento com garantia do Tesouro Nacional. A Federação Brasileira de Bancos esclarece que nem todas as instituições financeiras aderiram ao programa Desenrola, mas em todos os casos o cidadão pode procurar o banco para negociar os débitos. Além disso, a Febraban destaca que é necessário que o cidadão busque o banco dentro dos canais oficiais das instituições e não aceite ofertas extraoficiais, através de ligações telefônicas, por exemplo, para evitar golpes. Apenas após a assinatura de um contrato é que os débitos poderão ser descontados na conta do cidadão, seguindo o valor acordado. A população conta os prejuízos e tenta reconstruir o que foi destruído pelo ciclone extratropical que atingiu 7 estados brasileiros e provocou 4 mortes. Várias cidades do Rio Grande do Sul ainda estão com alguns serviços suspensos, como fornecimento de energia, atendimento em hospitais e telefonia. O maior acumulado de chuva foi de 114 milímetros, registrado na cidade de Ijuí.
Postes, árvores e fios caídos, bloqueio de rodovias, pontos de alagamento e destelhamento de residências foram alguns dos transtornos causados à população gaúcha. Todo o estado ainda segue sob alerta. Atividades escolares e algumas comerciais foram suspensas durante essa quinta-feira. As cidades de Veracruz, Sobradinho e Joia decretaram situação de emergência. Os ventos fortes foram o destaque do evento climático. Eles foram ganhando intensidade com o passar do tempo. A cidade de Rio Grande foi amplamente atingida. Os ventos chegaram a 146 km por hora. E cenas como essa são muito comuns em vários pontos da cidade. Foram mais de 600 atendimentos diretos da Defesa Civil Rio Grande. Ontem foi um dia muito triste para a nossa cidade, devido a ter muita precipitação e esses ventos fortes que nos atingiram através desse ciclone extratropical. O município também enfrenta limitações de comunicação. A Santa Casa da cidade, inclusive, teve que suspender os seus atendimentos eletivos e de pronto-socorro devido à falta de energia. Na cidade também foi registrada uma morte em decorrência das consequências do fenômeno. Um idoso que estava dentro da sua casa acabou sendo vítima pela queda de uma árvore. Sendo retirado hoje pela manhã, né, do corpo da vítima, infelizmente, ele foi num bairro Maria dos Anjos aqui, ele ficou prensado entre a cama e a árvore. Na verdade, a árvore caiu sobre a casa, né? Então, infelizmente, houve um trabalho de fazer o resgate cortando a árvore. No início da manhã, a prefeitura da cidade emitiu uma nota solicitando que todos permanecessem em suas residências devido aos diversos danos causados na cidade. Que não saiam, porque nós estamos preocupados com a vida das pessoas, esperamos que a chuva pare, para que a gente possa voltar minimamente ao normal o mais rápido possível. E após 4 dias, o ciclone extratropical começou a se retirar para o alto mar, mas sua passagem pelo sul e do sudeste do país não deixará apenas rastros nas estruturas das cidades, como também alterará o clima. Ventos, muita chuva e desespero. O ciclone extratropical deixou um rastro de destruição por onde passou. Em Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Itapema, os fortes ventos ocasionados pelo fenômeno de maneira total destelharam uma residência. No vídeo, é possível ver o telhado da casa se descolar e, com a intensidade do vento, voar para uma casa ao lado. De acordo com a Defesa Civil do Estado, apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Depois de dias consecutivos de preocupação, agora a situação parece estar um pouco mais controlada. Segundo os meteorologistas, o ciclone começou a se afastar totalmente para o alto mar. Os especialistas afirmaram ainda que não há previsão para ciclones com a mesma intensidade nos próximos dias e que em agosto até possam ocorrer outros, mas sem previsão de suas forças. Apesar do deslocamento, nuvens carregadas devem se formar no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina durante o final de semana. As nuvens de chuva que estão sobre São Paulo e Mato Grosso do Sul continuarão sobre os estados, podendo até atingir outros. Sendo assim, a previsão da meteorologia indica que o fim de semana será marcado por alguns fenômenos de tempo severo, que incluem desde geada e neve, vendaval e até mais chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia colocou ao todo 12 estados sob alerta laranja para o declínio de temperatura. Nesses estados, a variação dos termômetros no período de 24 horas deve ser de no mínimo 5 graus Celsius. Segundo o INMET, todos os estados das regiões sul e sudeste estão em alerta laranja para a queda da temperatura, assim como Acre, Rondônia no norte do país e Mato Grosso do Sul e Goiás na região centro-oeste. Até o momento, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que 61 municípios já relataram prejuízos provocados pela queda de granizo, chuva e vendaval, deixando 234 pessoas desabrigadas e 331 desalojadas.
Outros 17.399 habitantes do estado foram afetados pelo evento climático. Em Santa Catarina, ao menos 5 cidades decretaram situação de emergência até a noite de ontem e mais de 80 cidades relataram estragos e prejuízos. E no estado do Paraná, mais de 700 mil consumidores foram afetados pelos temporais e ventos de mais de 90 km por hora e ficará sem energia elétrica, além de ruas e avenidas interditadas devido à queda de árvores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou agora à noite com uma medida que foi provisória, que destinará 280 milhões de reais a estados atingidos por fortes chuvas. Além do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, afetados por um ciclone, Alagoas e Pernambuco serão beneficiados. E depois da passagem do ciclone, as temperaturas despencaram. Em Santa Catarina até nevou. A temperatura mais baixa em Santa Catarina nesta madrugada foi em Urupema, onde fez menos 0,6 graus. Mesmo pela manhã, a temperatura continuava em 0 grau. Em São Joaquim, onde nevou, fez 0,8 graus. É a segunda vez que neva no ano no estado catarinense, a primeira neste inverno. Em 20 de abril, nevou em Bom Jardim da Serra. Em novembro passado, nevou fora de época, inclusive. Segundo o CRIA, não está previsto que o fenômeno se repita nos próximos dias, em razão da alta umidade. A temperatura se mantém em baixa, com previsão de geada em diversas regiões do oeste catarinense, as regiões serranas e do Planalto. No Rio Grande do Sul, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de sol com temperatura baixa neste final de semana. Na segunda-feira, deve voltar a chover com pouca intensidade. Uma criança de apenas 11 anos de idade foi flagrada ajudando um morador de rua para escapar do frio em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. O momento em que o menino estende um cobertor sobre um homem foi filmado de forma despretensiosa e viralizou nas redes sociais. A mãe de Pietro Leandro contou que eles tinham acabado de sair de um culto quando o menino avistou um homem deitado em um banco. Pietro viu que ele estava sem camisa e encolhido por causa do frio, mas lembrou que tinha uma coberta dentro do carro da sua mãe. Ele não pensou 2 vezes e pediu a autorização para fazer a doação. E a mãe não recusou. Assim que pegou, tomou todo o cuidado para cobrir o homem sem interromper o sono. Uma verdadeira prova de que um dos mandamentos de Jesus Cristo ainda vive, o amor ao próximo. E a seguir, presidente Lula volta a defender ministra da Saúde ao afirmar que Nízia Trindade faz parte dos que não são trocáveis. E ainda, os supermercados foram os maiores responsáveis pela queda de 1% no varejo do país em maio. O presidente Lula sancionou hoje a lei que cria o programa Mais Médicos. 15 mil novas vagas serão abertas até o final deste ano através do programa Mais Médicos, totalizando 28 mil profissionais que vão atuar em todo o país, atendendo até 96 milhões de pessoas. Segundo o governo federal, 3.600 profissionais já foram contratados e estão trabalhando em 2.000 municípios. Além disso, um edital está aberto para a contratação de 111 médicos para atuar diretamente com a população de rua. Também há previsão de contratação de profissionais para trabalharem diretamente no sistema prisional e também atendendo povos indígenas. O novo modelo do programa Mais Médicos, sancionado nesta sexta-feira, prevê estratégias de incentivo aos profissionais que poderão fazer especialização e mestrado durante a participação no programa. Também há previsão de manutenção do valor da bolsa para médicas durante o período de licença maternidade. E há ainda um benefício diferenciado para os médicos formados através do FIES. O valor da bolsa para os médicos que atuam no programa é de R$12 mil. Na cerimônia de sanção da lei do novo Mais Médicos, o presidente Lula disse que os recursos destinados à saúde não são gastos, e sim investimentos. E destacou que o programa ajuda a suprir a demanda de profissionais de saúde em regiões onde médicos não costumam atuar.
Tem muitos médicos que, às vezes, até em excesso, na Avenida Paulista, na Avenida Copacabana, na Avenida Boa Viagem. Tem muitos médicos. Mas vai na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Fortaleza, de Salvador, para ver quantos médicos faltam. Em qualquer periferia desse país, aqui em Brasília. Ou seja, o que é importante a gente ter clareza é que não basta ter um médico, é preciso que ele esteja aonde as pessoas estão e não ficar esperando que as pessoas venham até onde o médico está. Na cerimônia de sanção da Lei dos Mais Médicos, o presidente também comentou as notícias de que o cargo da ministra Anísia Trindade estaria sendo cobiçado por partidos políticos. Mas, segundo ele, Nízia faz parte de quem não é trocável. Nós estamos num período de entre-safra. O Congresso Nacional está em férias e todo dia eu leio nos jornais a troca de ministros. Eu já troquei todo mundo, só falta eu mesmo me trocar. Só falta eu anunciar a minha saída e colocar alguém no meu lugar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou viajar agora. Eu disse para a Nízia já publicamente. Sabe, tem ministros que não são trocáveis. Tem pessoas e tem funções que são uma coisa da escolha pessoal do presidente da República. Eu já disse publicamente, a Nízia, ela não é ministra do Brasil, ela é minha ministra. Desde 2020, 165 milhões de pessoas entraram na pobreza devido a impactos de crises, como a pandemia de Covid e a guerra no leste europeu. De acordo com um relatório divulgado hoje pela ONU, 75 milhões de pessoas se encontram em uma situação de extrema pobreza, o que significa sobreviver com R$ 10,30 por dia. E outros 90 milhões de pessoas estão no limite da pobreza, com R$ 17,50 por dia pela cotação atual. Para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, os países que conseguiram investir em medidas de proteção nos últimos anos evitaram que muitas pessoas caíssem na pobreza. Atualmente, quase metade da população mundial, cerca de 3 bilhões e 300 milhões de pessoas, vivem em países que gastam mais para pagar os juros da dívida do que em áreas como educação e saúde. E os países em desenvolvimento, apesar do nível de dívida menor, pagam mais juros devido ao aumento das taxas. Por isso, para inverter a tendência, a organização pede a interrupção temporária do pagamento da dívida dos países em desenvolvimento. O comércio brasileiro caiu 1% na passagem entre abril e maio. Com isso, segundo o IBGE, o acumulado no ano é de uma alta de apenas 0,8% e nos últimos 12 meses de 1,3%. Os maiores vilões da primeira taxa negativa dos últimos 10 meses foram os supermercados, onde os consumidores seguraram os gastos, bem diferente do que no mês anterior. De acordo com a pesquisa do IBGE, divulgada hoje, nem o Dia das Mães salvou o comércio, até porque, além do maior controle dos gastos do consumidor, os juros altos provocaram o fechamento de mais lojas de roupas, eletrodomésticos e artigos de uso pessoal. Com isso, mais da metade dos setores analisados apresentaram queda. Do lado positivo, pelo menos para quem vende, o que mais gerou lucros foi o comércio de remédios e as consultas médicas. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores seguiram acompanhando a divulgação dos primeiros balanços corporativos do segundo trimestre nos Estados Unidos. O dólar subiu 0,11%, fechando em R$ 4,79. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,30% aos 117.710 pontos. 1,5 milhão de passagens aéreas por mês, vendidas a R$ 200, poderão ser oferecidas através do programa Voa Brasil a partir de agosto. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, confirmou a participação de 3 empresas brasileiras.
Durante o evento na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Márcio França deu mais detalhes sobre o programa Voa Brasil, que deve começar a partir de agosto. A ideia é que a iniciativa chegue na sua máxima capacidade em um ano. A estimativa do ministro é de 1,5 milhões de passagens por mês, mas para pessoas que não voaram nos últimos 12 meses. A iniciativa será limitada a 4 passagens por pessoa em um ano, sendo cada bilhete referente a um trecho. O ministro também confirmou a participação das empresas Latam, Gol e Azul no Voa Brasil. Segundo Márcio França, a implementação desse programa vai proporcionar que o país ganhe novos voos, principalmente para locais que atualmente não contam com muita procura. Ele disse que as companhias sugeriram a cobrança de até R$ 200 para qualquer trecho durante períodos de ociosidade, como março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro. A previsão divulgada hoje pelo grupo financeiro Goldman Sachs foi a de que a economia da Índia vai surpreender o mundo e superar até o atual líder do ranking internacional. Segundo o relatório, o país passará a ser a segunda maior economia mundial em 2075. Já faz tempo que a China vai passar os Estados Unidos, mas neste caso, os americanos ocupariam o terceiro lugar e a União Europeia o quarto. A explicação da Goldman Sachs para o cenário é que a Índia passará a ter a maior população do mundo e mais da metade de sua economia é focada no público interno. Com mais gente à disposição, o mercado de trabalho ganhará em competitividade. A Índia lançou nesta sexta-feira um foguete que transporta um veículo de exploração espacial não tripulado à Lua em uma nova etapa do ambicioso programa espacial do país. O foguete decolou da ilha de Sriharikota, no estado de Andhra Pradesh, no sul, com o Chandrayaan-3, o veículo lunar. Em caso de sucesso na missão, o país de maior população do planeta entraria para o clube restrito de nações que conseguiram concretizar um pouso controlado na superfície lunar. Rússia, Estados Unidos e China. Só o gigante asiático conseguiu fazê-lo neste século. A tentativa anterior do programa Chandrayaan terminou em fracasso há 4 anos, depois que as equipes de controle perderam o contato com a nave pouco antes da chegada à Lua. Caso as previsões sejam cumpridas, a Chandrayaan-3 pousará perto do Polo Sul da Lua entre 23 e 24 de agosto. Ela foi lançada em meio a um interesse renovado da exploração do satélite terrestre. Os Estados Unidos e a China pretendem enviar astronautas para lá nos próximos anos, e americanos, russos e japoneses pretendem mandar missões robóticas para lá neste ano ou no próximo. A missão indiana leva as esperanças e sonhos de nossa nação, escreveu no Twitter o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, que está na França para uma visita oficial. E a seguir, ChatGPT é alvo de investigação nos Estados Unidos por possíveis danos ao consumidor. E veja também, parlamentares de Kosovo trocaram argumentos por empurrões e tentativas de agressão. O ChatGPT passou a ser alvo de investigação nos Estados Unidos. Existem denúncias de que um dos mais avançados aplicativos à disposição de todos estaria causando danos ao consumidor. A Comissão Federal de Comércio americana pede que a OpenAI, fabricante do ChatGPT, preste uma série de esclarecimentos. Entre eles, como retém e usa os dados dos usuários, como obtém informações para treinar seus modelos de linguagem e como monitora e lida com declarações enganosas ou depreciativas sobre as pessoas. O documento de 20 páginas, apresentado pela comissão, visa esclarecer
Se a empresa fabricante do ChatGPT se envolveu em práticas injustas ou enganosas de privacidade ou segurança de dados, ou se envolveu em práticas injustas ou enganosas relacionadas a riscos de danos aos consumidores, incluindo danos à reputação. As informações são do jornal Washington Post, que reforça que a investigação ocorre justo no momento em que líderes de empresas de tecnologia pedem que desenvolvedores parem de liberar ferramentas de inteligência artificial com a alegação de que essa tecnologia pode prejudicar a humanidade. A gente lembra aqui que o ChatGPT é um modelo de linguagem de última geração que utiliza a inteligência artificial para gerar textos muito parecidos com os escritos por humanos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai receber uma indenização de R$15 mil da ex-mulher Juliene Rocha. Ele queria o dobro, mas o juiz Leandro Figueiredo, da 8ª Vara Federal de Brasília, estipulou a metade pelas informações que Juliene postou em redes sociais. Segundo a defesa do presidente da Câmara, foram inverdades gravíssimas. As acusações são consideradas segredo de justiça. O número de pessoas denunciadas por garimpo ilegal na terra Yanomami cresceu 140% desde 2017. Só no primeiro semestre deste ano, 79 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal. As denúncias sobre as atividades ilegais criminosas na região não param de aumentar. O número de ocorrências registradas de janeiro a junho deste ano mais do que dobraram em relação às 33 contabilizadas em todo o ano de 2017 e praticamente triplicou em comparação aos dados de 2021. No ano passado, o número de denunciados já estava em alta. Ao todo, foram pelo menos 106 denúncias. Nos demais anos, as ocorrências eram muito menores. Em 2018, apenas 5 pessoas foram denunciadas. Em 2019, 15 pessoas. Em 2020, 49 pessoas. E em 2021, 24 pessoas. O aumento nas denúncias nesse ano podem ser atribuídas a maior fiscalização e rigidez nas operações realizadas na região. O Ministério Público considera uma prioridade combater o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami e considera as denúncias feitas à Justiça. Todos os denunciados por garimpo ilegal na região respondem pela prática de crimes previstos em lei, que condenam a execução de pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais e a produção de bens ou exploração de matéria-prima pertencentes à União sem autorização legal. As penas para esses delitos variam de 6 meses a 5 anos de prisão, além de multa. Em alguns casos, os denunciados também podem responder por outras infrações, como formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro. As denúncias acatadas pelo Ministério Público Federal são frutos de investigações que buscam a responsabilização dos envolvidos pela prática ilegal de garimpo e reafirmam o compromisso institucional com a defesa dos povos indígenas e do meio ambiente. Considerado o maior território indígena do Brasil, a terra Yanomami enfrenta uma crise sanitária e humanitária como jamais vista antes. Por esse motivo, desde janeiro, o território está em emergência de saúde decretada pelo governo federal. A região enfrenta diversos casos graves de malária e desnutrição severa, problemas intensificados pelo avanço de garimpos ilegais nos últimos 4 anos. Contrariando o presidente Lula, que diz que a Venezuela é um país democrático, o líder da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, um dos principais nomes do chavismo, afirmou que nenhuma missão de observação da União Europeia terá permissão para acompanhar as eleições de 2024. A informação foi compartilhada em uma resposta de Rodrigues ao chefe da diplomacia da União Europeia, o espanhol Josep Borrell, durante um longo discurso em uma sessão legislativa. O chavista alega que o bloco suplicou para estar presente no pleito. Após 15 anos ausente, em 2021, a União Europeia enviou uma missão à Venezuela para acompanhar as eleições regionais, destacando melhorias na legislação, mas também deficiências a serem superadas.
A missão fez 23 recomendações, incluindo mais autonomia da autoridade eleitoral e o fim das inabilitações políticas de dissidentes. À época, sob intensa pressão internacional, o ditador Nicolás Maduro aceitou também um novo desenho no Conselho Nacional Eleitoral, mais democrático. O Conselho substituiu um órgão provisório acusado de fraude nas eleições de 2020, quando o Legislativo foi renovado, e de 2018, quando o ditador foi reeleito em votação contestada dentro e fora do país. Com nova formação, o CNE foi responsável por organizar as eleições de 2021, na qual a oposição teve vitórias tímidas. O Bloco Europeu, que expressou preocupação com o boicote à oposição, tem insistido em uma solução pacífica e democrática, por meio de eleições presidenciais críveis, transparentes e inclusivas em 2024, o que parece ter irritado apoiadores do regime chavista. A polícia do Panamá apreendeu 6 toneladas e 800 quilos de barbatanas de tubarão dentro de um container de 12 metros de comprimento que estava a cerca de 60 quilômetros a oeste da cidade do Panamá. Na operação denominada Shark, 5 pessoas foram detidas. A polícia acredita que a carga tinha como destino final a Ásia, local em que a barbatana é muito procurada para fazer sopa, que, de acordo com uma crença popular, ajuda a retardar o envelhecimento, melhorar o apetite e na memória. As autoridades suspeitam que as barbatanas eram enviadas da costa do Pacífico para uma cidade chinesa que financiava a atividade. Saiu confusão no parlamento de Kosovo. Foram empurrões, xingamentos e até tentativas de agressões. Só ficou faltando mesmo puxões de cabelos. Tudo começou quando o primeiro-ministro Albin Kurti chegou para pedir paz com os sérvios no norte do país. No púlpito onde seria feito o discurso, colocaram uma foto dele com o nariz grande, simbolizando Pinóquio. E enquanto Kurti era chamado de mentiroso e fraudador, um parlamentar da oposição jogou água no primeiro-ministro. Olha só a cena. Houve reação e ninguém segurou ninguém. Aliás, empurrou para longe. Kosovo fica na região da antiga Iugoslávia, na Europa. A maior tensão no país é pelo posse de territórios. As sessões do parlamento de Kosovo são frequentemente interrompidas quando o partido do Movimento de Autodeterminação de Kurti estava na oposição. Seus legisladores usaram gás lacrimogêneo e outros atos violentos para interromper as sessões sobre um acordo de fronteira com Montenegro e uma associação para as áreas étnicas dominadas pelos sérvios. Olha só o tumulto que deu no parlamento. Se a moda pega, hein, Beatriz? O Instituto Penal de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, está promovendo uma campanha de arrecadação de obras literárias. A leitura liberta e o Instituto Penal de Campo Grande promoveu a segunda campanha de arrecadação de obras literárias. O projeto Cheiro de Livro está no seu segundo ano e em 2023 foram doados 563 livros. Nós fizemos uma campanha de arrecadação de livros que chama Cheiro de Livro, que já é o segundo ano consecutivo e foi um sucesso. O primeiro ano nós conseguimos 488 livros, agora esse ano foi 563 livros. O interno ele gosta muito de aprender, então quando ele tem uma oportunidade, tanto no trabalho como na educação, eles gostam bastante. Mato Grosso do Sul tem atualmente 283 internos e no Instituto Penal de Campo Grande são 1.500. Eles têm a oportunidade de transformar suas vidas por meio da educação. O ensino regular é oferecido e também a graduação EAD. Nós temos uma escola regular, que é do ensino fundamental e ensino médio. Atualmente nós temos 100 alunos estudando e também não podemos deixar de falar do nosso curso de graduação também, que temos parceria com 2 universidades de Campo Grande e hoje temos 13 alunos estudando. Gustavo auxilia nos cursos EAD e estuda análise e desenvolvimento de sistemas. Ele conta que sonha com a possibilidade de uma vida melhor. É um privilégio, porque realmente você cursar um ensino superior, e poder se qualificar no mercado de trabalho, com a formação superior, e poder ser interagido nesse mercado, Então é muito importante, na verdade, Isso
classifica a gente, né, para poder voltar para o mercado, né, e trabalhar. O Instituto Penal tem vários projetos educacionais. Um deles é o projeto Leitura Livre, onde um carrinho de livros é levado até os internos e eles podem escolher quais os livros poderão ler. Outro projeto é o Remissão pela Leitura. No projeto, por meio da leitura de um livro por mês e após a elaboração de uma resenha, o interno terá a remissão de 4 dias na pena. Cada reeducando poderá ler 12 livros ao ano, obtendo, no máximo, a remissão de 48 dias no total. Hoje participa 30 internos, que é com a parceria com uma universidade também de Campo Grande, que realiza a leitura e a correção dessa resenha. Então, a cada livro que o interno lê, ele tem 4 dias de remissão. Então, esse projeto também é muito importante aqui para os custodiados do penal. A leitura abriu minha mente e transformou a minha visão de mundo. É o que diz Ramon, que está terminando o ensino médio e participa do projeto Remissão pela Leitura. Hoje eu me capacito muito bem já. Na minha opinião, hoje o livro para mim é um mundo novo, um horizonte tão grande, porque parece que eu viajo dentro ali, eu entro naquela história ali, eu me torno aquela pessoa, entendeu? Eu me infiltro dentro da história, aí começo a ler, aí começo, meu Deus, o horizonte tão grande. Porque quando você lê, você enxerga um mundo melhor, você vê um futuro melhor para você. E veja a seguir, mais de 40 milhões de brasileiros moram em imóveis sem escritura. E ainda, 2 praias brasileiras aparecem em ranking internacional das mais bonitas do mundo. Mais de 40 milhões de imóveis espalhados pelo Brasil não têm escritura. A irregularidade de casas e apartamentos atinge cerca de 60% das unidades habitacionais da federação e pode acarretar em multa ou até mesmo perda do bem. A escritura é fundamental para que o proprietário possa adquirir financiamento imobiliário e confirmar a veracidade de informações para a realização de inventários, testamentos, além da venda, transferência e locação do bem. Além da falta de escritura, existem alguns outros componentes que podem deixar o imóvel na situação de irregularidade, como, por exemplo, ele não possuir o registro ou não ter sido atualizado de acordo com sua situação real, seja em relação à área ou aos proprietários. Um dos principais fatores que tornam o imóvel irregular é com relação ao que está descrito na matrícula e o que existe na realidade. É muito comum, principalmente em imóveis antigos, que o proprietário altere algo na construção, não previsto na planta, como, por exemplo, fazer o famoso puxadinho, algum outro quarto, sala ou banheiro. E na hora da venda da casa, o possível comprador pode ter dificuldades em conseguir um financiamento para comprá-la, pois o banco precisa fazer a medição do imóvel e vai constatar que a área construída é diferente da matrícula. Em casos como este, além de não conseguir vender o imóvel, o proprietário pode ter que arcar com uma multa estabelecida no contrato de compra e venda e o valor da corretagem. Outra situação frequente é a venda de um imóvel pelo famoso contrato de gaveta. Esse documento é redigido e assinado pelas partes em comum acordo, sem a intervenção de um órgão público oficial e o reconhecimento jurídico. Porém, para que esse documento tenha validade de fato, a lei pede sua formalização por meio de uma escritura pública. O problema é que em muitos contratos do tipo, o vendedor não é o real proprietário daquele bem, porque também o adquiriu por um contrato de gaveta. O proprietário que possui um imóvel sem escritura enfrenta o risco de ter que arcar com os custos de um processo de regularização, de perder todo o seu investimento e até mesmo de abrir mão do bem. Portanto, o indicado é que todos os brasileiros procurem ter o imóvel regularizado para evitar burocracias e dores de cabeça desnecessárias.
É recomendado que os proprietários vejam a situação da sua casa antes de fazer alguma reforma ou até mesmo de colocá-la à venda. Para isso, basta procurar órgãos vinculados à prefeitura da cidade, imobiliárias e até mesmo escritórios de advocacia especializados. Os profissionais desses locais podem detectar alguma irregularidade no imóvel e auxiliar os próximos passos para deixar o imóvel regular. A Justiça do Espírito Santo negou o pedido da família de uma estudante do ensino fundamental que pedia indenização por ela ter sido reprovada em uma escola da cidade de Vila Velha. A ação foi protocolada em 2019. Ela não passou de ano porque acumulou quase 290 faltas e só recebia nota vermelha nas avaliações. O Tribunal de Justiça do Estado, que não divulgou o nome dos envolvidos, demorou 4 anos para decidir que a diretora do estabelecimento tinha razão a não aprovar a aluna. A inadimplência entre os aposentados disparou nos últimos 4 anos. Segundo a Serasa, o aumento das dívidas quase que triplicou. De acordo com o levantamento da Serasa, de maio de 2019 a maio de 2023, o crescimento da inadimplência entre idosos subiu 32,7%. O número representa quase o triplo da média da inadimplência nacional, que teve alta de 13,4% no período. E a explicação é que os idosos são mais procurados em momentos de emergência financeira na família. Com a aposentadoria caindo todo mês, a população idosa tem acesso maior a empréstimos nos bancos e acaba tomando crédito para os filhos, netos e até sobrinhos. O medo de ser abandonado é um dos principais motivos para que os idosos cedam aos pedidos da família e façam empréstimos. O Sindicato dos Aposentados e Pensionistas informou que durante a pandemia, muitos aposentados acabaram sustentando a família por meio do crédito consignado. Eles faziam empréstimos para bancar os desempregados e se endividaram por conta disso. Hoje são mais de 12 milhões e 700 mil pessoas com mais de 60 anos com dívidas em atraso, 3 milhões a mais do que em 2019. O aumento do custo dos planos de saúde e dos medicamentos nesse período também contribuiu para a situação do orçamento mais escasso. Além disso, a maioria dos aposentados desconhece os juros que paga nesses empréstimos. E para resolver esse problema, vários bancos têm feito feirões de renegociação presencial ou online para incentivar o pagamento das parcelas em atraso. A Caixa Econômica, por exemplo, está com uma campanha de desconto de até 90% para pagamentos à vista sobre o valor da dívida. O diplomata Sérgio Amaral morreu em São Paulo. Ele estava internado desde abril para tratamento de um câncer. Foi um dos mais destacados expoentes da diplomacia brasileira, ocupando o cargo de embaixador do Brasil em Paris, Londres e Washington. No governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi porta-voz e secretário de comunicação. Sérgio Amaral deixa 4 filhos de 2 casamentos. Seu corpo será sepultado amanhã no cemitério São Paulo. Transformação de vidas pelo esporte. Esse é um dos focos da Prefeitura da cidade de São Paulo com as obras de requalificação do Clube Tomás Mazzoni, na Vila Maria, zona norte da capital. O local será transformado em um centro olímpico para a formação de atletas de alto rendimento. Hoje, o prefeito Ricardo Nunes visitou o espaço. A obra está a todo vapor. No total, serão quase 105 mil metros quadrados, totalmente revitalizados. O objetivo é transformar o Clube Tomás Mazzoni, na Vila Maria, zona norte de São Paulo, no segundo centro olímpico da capital, especializado na formação de atletas de alto rendimento. A gente entende que o esporte traz os jovens e tira eles da proximidade das drogas ou de um mundo que a gente não deseja para eles. Aqui, crianças, adolescentes e jovens poderão praticar as mais diversas modalidades, como judô, boxe, vôlei de quadra e praia, basquete, futebol, atletismo, nado artístico e muito mais. A gente acredita muito, junto com o prefeito Ricardo Nunes, que as nossas crianças precisam ter, no ambiente escolar e no contraturno, o fortalecimento através de esportes para que ela se desenvolva, não só pedagogicamente, mas também de maneira cidadã e, independentemente dela se tornar amanhã um atleta de alto rendimento, ela vai ter qualidade de vida para poder enfrentar os desafios da vida. E os atletas de alto rendimento ainda poderão ter bolsa.
Aqui terão atletas que serão subsidiados, participarão dessa matrícula e serão subsidiados pelo Bolsa Atleta Rei Pelé. Eu tenho certeza que serão atletas que vão levar o nome de São Paulo e do Brasil para o mundo, né? Porque vai estar com espaço qualificado, equipe de professores qualificados, enfim, todo o apoio da Prefeitura. Até agora, o único centro olímpico da capital paulista era o do Ibirapuera, um lugar que mudou muitas histórias por meio do esporte. Foram vários os atletas lá revelados, como mostra este vídeo postado no canal da Prefeitura no YouTube. Contratados por equipes internacionais como a Érica, a Rosana, a Cristiane, do futebol feminino, equipe adulta, também fizeram parte da seleção brasileira, que foi medalhista olímpica em 2016. Letícia, atleta do atletismo, equipe feminina, também participou das Olimpíadas em 2016. E logo, logo, histórias como essa serão escritas aqui no Clube Tomás Mazzoni, que recebeu investimento de 39 milhões de reais para obras de requalificação. O campo já está pronto e a previsão de inauguração do restante do Centro Olímpico é abril de 2024. A dona Sônia está ansiosa. Eu não vejo a hora que inaugure. Um espaço de esporte e lazer para toda a família. Uma extensão da Casa da Aposentada, moradora do bairro há 62 anos. A gente lembra, né, da nossa época, né? Quando instalou, quando inaugurou tudo direitinho, a gente era criança. Então a gente curtiu bastante e agora eu quero que as netas curtam bastante também. E não só aqui, essa transformação da comunidade vai acontecer. Além do Tomás Mazzoni, outros 2 clubes paulistas estão em obras e também serão transformados em centros olímpicos. José Bonifácio e Cidade Tiradentes, portanto a cidade de passará a ter 4 centros olímpicos com toda a infraestrutura, atendendo todos os públicos aqui, desde a criança, jovens, adultos, idosos, com a requalificação de todo o espaço. Entre 2021 e 2022 agora são 850 milhões de reais investidos no aprimoramento, na requalificação dos espaços de esporte da cidade de São Paulo. Serão 3 novos espaços para a formação de jovens vencedores no esporte e na vida. Um ranking elaborado por um portal estrangeiro listou as praias mais belas do mundo. Entre as 39 praias selecionadas, 2 estão aqui no Brasil. Com seus mais de 5.000 quilômetros de extensão de costa marinha, seria quase impossível o Brasil não aparecer na lista elaborada. De acordo com o portal, as praias brasileiras selecionadas facilmente seriam também escolhidas se nós, brasileiros, fôssemos perguntados sobre o assunto. A primeira aparição nacional está localizada no arquipélago de Fernando de Noronha, no litoral do Nordeste. A Baía do Sancho é a mais bem colocada e considerada a praia mais bonita do Brasil, ou melhor, uma das mais bonitas do mundo. A outra representante do país na lista não podia ficar de fora por todo o seu charme. A praia de Ipanema, uma das mais famosas da zona sul do Rio de Janeiro, ficou ainda mais famosa ao ser eternizada em Garota de Ipanema, composição de Tom Jobim com letra de Vinícius de Moraes. A lista conta ainda com praias localizadas em todos os continentes. Os Estados Unidos lideram o número de menções com 7. A Europa é o continente com mais representantes. São 13, espalhadas por 11 países diferentes. Conhecida justamente pelas belas praias, a Grécia tem 2 citadas na lista, assim como a Itália. A África tem 4 praias na lista, tendo Moçambique como exemplo. A Ásia também conta com 4, sendo 2 nas Filipinas, uma na Tailândia e outra na Indonésia. Fechando a lista, a Oceania tem 5 representantes, com destaque principal para a Austrália, com 2 praias na lista.
Vale lembrar que, para a definição das praias mais bonitas, diversos fatores são apontados, como a tonalidade da água, o tipo de areia, vegetação ou até mesmo a vista ao redor. São muitos critérios a serem avaliados e existe ainda fatores pessoais, já que cada um tem suas preferências. Ao todo, 28 países têm representantes na lista e a cada nome, a vontade em conhecer cada uma e passar momentos incríveis com belas paisagens só aumenta. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.